O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, com muita alegria nos colocamos nesta manhã na presença do Senhor. Este que é o momento mais importante do nosso dia, sem dúvida alguma, o momento da celebração eucarística. Muito bem, nós estamos terminando a 7ª semana do tempo pascal. Estamos terminando esta chamada semana da ascensão do Senhor Jesus, nos preparando desde já para a vinda do Espírito Santo na celebração de Pentecostes. E o Salmo 102 relata muito bem o que nós celebramos hoje. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O céu é a casa de Deus. E como nos fala o profeta Isaías, no capítulo 66, no versículo 1, o céu é o meu trono e a terra é o escabelo de meus pés. O céu é a minha casa e a terra é o lugar aonde eu repouso os meus pés. A liturgia de hoje, queridos irmãos e irmãs, nos coloca diante de um grande desafio e nos questiona também. O grande desafio é o seguinte: seguir Jesus com fidelidade. Em João 14, o Senhor nos falava há pouco tempo: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem me ama é fiel à minha palavra. Não podemos nos esquecer dos ensinamentos de Jesus. Jesus não veio abolir a lei, nem os profetas, ele mesmo nos fala isso. Mas veio nos ensinar o mandamento do amor. Ele mesmo diz, e o primeiro mandamento é este: amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Não é? Amar o teu próximo é importante. Como eu posso dizer que amo a Deus que não vejo, se odeio o meu próximo que vejo? É preciso aprender a amar. E através do amor, Deus nos chama a vivermos esta mão dupla de alegria e de felicidade. Deus nos chama hoje, de maneira muito especial, a vivermos uma relação de fidelidade para com Ele. Deixando de lado, sim, claro, todas as nossas misérias, as nossas dores, as nossas humanidades. É claro que tudo isso faz parte da nossa vida. Mas é preciso querer mais. É preciso querer sair das suas misérias. Como o Senhor mesmo nos fala, é preciso querer lançar as redes e caminhar com o Senhor para águas mais profundas. E o Senhor sabe, o Senhor conhece a nossa natureza humana.
São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 7, nos fala: eu não faço o bem que eu quero, mas muitas vezes pratico o mal que eu não quero. Eu sei do meu dever, eu sei da minha obrigação, eu sei do evangelho que eu devo pregar, eu sei do evangelho que eu devo testemunhar, eu conheço a palavra de Deus, mas é como se esse espinho na carne me levasse a uma fraqueza, a um sofrimento, e muitas vezes diante do bem que eu quero praticar, eu acabo praticando o mal que eu não quero, porque nós somos humanos. Por isso nós precisamos muito da graça de Deus, para nos mantermos neste caminho de fidelidade, de compromisso com o Senhor, de amor para com o Santo Evangelho. Paulo nos ensina o verdadeiro sentido da fidelidade. A primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 25, nos coloca diante disso. Por pregar o Senhor ressuscitado, por dizer aos pagãos, às comunidades aonde formava, Paulo é preso. Por gritar: Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus venceu a morte. Os judeus o incriminaram. E Paulo, por causa do nome de Jesus, por causa do testemunho do ressuscitado, é preso, é levado para o cárcere. E ali é julgado e é condenado de maneira injusta, porque não encontraram nele crime algum. Nós sabemos muito bem da forma como Paulo morre. Teve a sua cabeça decepada, decapitado. E o testemunho de Paulo, o seu sangue derramado, nos coloca diante de um sistema judiciário corrupto desde aquele tempo. No seu tempo, a justiça era construída com base no derramamento do sangue de inocentes, no derramamento do sangue de cristãos. Mesmo assim, queridos irmãos e irmãs, hoje a nossa missão é justamente essa. Quem me ama, guarda os meus mandamentos, diz o Senhor. Quem me ama, vive o mandamento do amor. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Não apenas que falemos palavras e coisas bonitas, olha como eu te amo, meu irmão, minha irmã, mas que demonstremos isso com atitudes. É preciso sair do universo das palavras. E muitas vezes as palavras encantam, elas são bonitas, mas se elas não vierem recheadas de gestos de atitude, de gestos de verdade, simplesmente são palavras e nada mais. Palavras lançadas ao vento. Paulo viveu com fidelidade até o último instante da sua vida, após o encontro com Cristo. Após o Senhor ter aparecido a ele, como ele mesmo dizia, como a um abortivo, a sua vida foi transformada. E ele compensou. Ele que era um perseguidor dos cristãos, passou a ser perseguido por causa da verdade, por causa de Cristo, por causa do Evangelho, por causa do ressuscitado. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, ele nos fala: combati o bom combate. Paulo se despede da comunidade. Ele sabe que o seu fim está se aproximando. Combati o bom combate. Completei a corrida. Guardei a fé. No versículo 18 desse mesmo capítulo, ele nos diz: o Senhor me livrará de todas as obras malignas e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo se prepara também para a sua subida, para a sua ascensão. E é isso que nós queremos para a nossa vida. Sabemos que não somos eternos neste mundo. Sabemos que estamos de passagem. Ninguém pode negar isso. O nosso lugar é o céu. A realização plena da nossa vocação é a eternidade. E Paulo compreendia isso com verdade. Por isso ele percebia que chegava ao final da sua vida, ao final da sua corrida, mas que o Senhor tinha a ele um destino de glória, um destino de eternidade. Paulo, na liturgia de hoje, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, se prepara, amados, para a sua subida. Ele que combateu o bom combate, ele que guardou a fé,
Ele que foi fiel aos ensinamentos de Jesus, à sua palavra e ao santo evangelho. Ele que viajou, que gastou a sua vida por causa do ressuscitado, do reino de Deus. Ele não morreu em vão. E é por isso que hoje, esta coluna tão sólida e fundamental para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, para a igreja missionária do Senhor. Paulo se prepara para a sua subida. Paulo se prepara para estar com Deus. Esse Deus que através do seu Espírito já está aqui no meio de nós, mas que tem o céu como a sua casa. E assim como nós ouvimos na liturgia do domingo passado, da semana passada, o Senhor ele está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, porque lá é a sua residência. Paulo nos ensina, queridos irmãos e irmãs, que o caminho de fidelidade deve ser construído através da palavra de Deus, através não apenas da pregação do Evangelho, mas o testemunho desta palavra. E ele testemunhou isso com o seu próprio sangue. No Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez o Senhor nos fala da importância da fidelidade. E eu vou explicar o porquê. São João, no capítulo 21, nos versículos de 15 a 19, nos coloca agora diante de um contexto novo. O Senhor ressuscitado se manifesta diante dos seus discípulos. Não é um fantasma, é Cristo ressuscitado no seu corpo humano e glorioso, trazendo as marcas da cruz no seu corpo físico. E é este Jesus que come com os discípulos. É este ressuscitado que faz refeição com eles. E após a refeição, Jesus se dirige a Pedro. E assim como nós ouvimos no Evangelho de João, no capítulo 21 de hoje, Jesus questiona a fidelidade de Pedro. Por 3 vezes o Senhor questiona Simão, filho de João: tu me amas? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E a resposta de Jesus é sempre a mesma: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Pela 2ª vez Jesus disse: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E a resposta de Jesus é novamente a mesma: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus tomou a palavra e disse: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro ficou triste porque o Senhor questionava repetidamente. Pela 3ª vez, respondeu novamente: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus mais uma vez insistiu a Pedro: apacenta os meus cordeiros. Muitas vezes nós não compreendemos por que Jesus insiste tanto em perguntar a Pedro: Simão, tu me amas? Mas é preciso nós voltarmos um pouquinho no tempo. É preciso nós nos lembrarmos daquilo que está escrito em Mateus, no capítulo 26. Pedro disse: ainda que eu tenha que morrer contigo, não te negarei. Se lembram dessa passagem? Ainda que eu tenha que morrer contigo, não te negarei. Está lá em Mateus 26. Em São João, capítulo 13, Pedro fala: eu darei a minha vida por ti. E nós sabemos tudo aquilo que aconteceu. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Em verdade te digo que o galo não cantará enquanto não me tiveres negado. Quantas vezes? 3 vezes. E quando o galo cantou, Pedro se lembrou de que ele havia negado o Senhor por 3 vezes. Quando Jesus estava sendo condenado, Pedro foi reconhecido no meio da multidão e perguntaram: não é esse também um seguidor de Jesus? Não é esse também um homem que andava com ele? E Pedro, diante do medo, Pedro, diante daquele instante de pavor, ele negou Jesus não apenas uma, mas 3 vezes. Por isso hoje, queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de João, Pedro ele retoma a sua chamada profissão de fé. Por 3 vezes o Senhor o questiona: Simão, filho de João,
tu me amas mais do que estes? Apacenta as minhas ovelhas. E nós sabemos da importância de Pedro, ele que era o líder dos apóstolos, ao lado de Paulo, a segunda grande coluna da nossa igreja. Era preciso, queridos irmãos e irmãs, era preciso que ele refizesse diante de Cristo a sua profissão de fé e dissesse: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E assim como ele havia negado Jesus lá atrás por 3 vezes, Jesus agora o questiona também por 3 vezes: tu me amas mais do que estes? E ele foi feliz, ele disse: sim, Senhor, tu sabes. Isso mostra, queridos irmãos e irmãs, por mais santos que nós busquemos ser, nós somos humanos. Infelizmente, muitas vezes, acabamos negando Jesus no nosso dia a dia, através das nossas atitudes. Mesmo assim, a liturgia de hoje nos coloca diante de um Deus que nos ama, diante de um Deus que nos perdoa, diante de um Deus que renova este chamado, diante de um Deus que agora te questiona, te chamando pelo nome: tu me amas? E o Senhor faz essa pergunta a mim, Padre Fernando, filho de José Carlos: tu me amas mais do que estes? Eu respondo: sim, Senhor, tu sabes tudo. Eu estou aqui por amor. Mesmo diante de todas as nossas misérias, mesmo diante de todas as nossas limitações, que possamos buscar hoje, queridos irmãos e irmãs, esta resposta de fidelidade, não apenas com palavras, mas com atitudes de amor, com atitudes de vida. E é isto que o Senhor espera de cada um de nós, e o pedido de Jesus é claro: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. E no final do Evangelho somos colocados diante de um anúncio do martírio também de Pedro. Paulo teve uma morte, digamos assim, um pouco mais tranquila, porque Paulo era um cidadão praticamente romano. Pedro não. Pedro, no momento da crucificação, disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Então disseram: ah, é? Você não é mesmo. Inverteram a cruz de Pedro. A cruz de Pedro foi colocada de cabeça para baixo. Por isso o final do Evangelho é claro: quando você era jovem, ia onde querias. Na sua velhice, e muitos talvez se identifiquem com esta passagem, na sua velhice te levarão aonde não queres ir. E Jesus falava do martírio de Pedro. Jesus falava também do seu sangue que seria derramado. Que hoje, meu irmão, minha irmã, nós possamos dar a Deus uma resposta de alegria. O Senhor nos dizia: se tu me amas, guardarás os meus mandamentos. Por isso hoje, que nós possamos dizer: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Por isso derrama sobre mim a força, a graça do teu Espírito Santo, porque sozinho eu já não posso mais viver. Não tenho forças de seguir adiante. Preciso da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia. Fecha os teus olhos por um instante agora. Reze ao Senhor em silêncio, pedindo o dom da fidelidade. Que não neguemos Jesus, que não nos afastemos dele, que não tenhamos medo e que a força do Espírito Santo cada vez mais derrame sobre nós esse espírito de fortaleza, para que possamos anunciá-lo com fidelidade, assim como Pedro e Paulo foram capazes de viver.